O Brasil enfrenta a Coreia amanhã. Tite já confirmou que Neymar joga e Danilo também. Neymar precisava treinar hoje, né? Porque a coletiva foi antes do treinamento. Ele treinou e Tite indicou que deve colocar, inclusive, como titular, porque para ele, se tá bom para jogar, vai entrar como titular. E a tendência é que Alexandro não volta, o Brasil está sem lateral esquerdo. E aí hoje ele deu uma dica também assim, ó, se vocês acompanham os clubes, vocês têm a resposta de quem vai jogar na lateral esquerda. E aí todo mundo matou a charada, que é o Danilo, porque apesar de ser lateral direito, já fez essa função como lateral esquerdo no Real Madrid, né, Rafa? No Manchester City, agora na Juventus, estava jogando como zagueiro pelo lado esquerdo. Então, ali no setor defensivo, ele só faltou jogar de goleiro, basicamente. E aí vai para a lateral esquerda amanhã e na lateral direita vai ser o Éder Militão. Então, o Brasil deve ir a campo amanhã com Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo, Casemiro, Paquetá e Neymar, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. Essa é a tendência. Ô, Matheus, vamos começar com o Neymar logo. Você já colocaria Neymar para jogar amanhã? Principalmente de titular, já começar jogando, voltando de uma lesão como essa? Eu vou pedir para você repetir a escalação a partir do meio de campo aí. A partir do meio de campo é a mesma que jogou no primeiro jogo, na estreia. Casemiro, Paquetá e Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Eu entraria logo de cara com ele, porque assim, a gente vinha falando, né, que não seria uma terra arrasada caso o Brasil não tivesse Neymar, mas isso aí sente falta, né, pô? Sobretudo nesse contexto de falta de armação. Então, assim, a gente teve dificuldades no primeiro jogo. Neymar jogou mal no primeiro jogo, estreou mal. Mas os dois jogos seguintes a gente também teve dificuldade. A seleção teve dificuldade. Precisou de uma bola de Casemiro desviada no zagueiro para fazer o gol contra a Suíça e ganhar de 1-0. E aí perdeu também agora contra Camarões. Eu acho que, assim, se já está com condições de jogo e faltam quantos jogos? 4 para a final da Copa, oitavas, quartas, semi, e aí, óbvio, se o Brasil chegar na final para ser campeão, né? E mesmo que perca na eventual semifinal, vamos pedir que não, jogaria o terceiro lugar, então seriam 4 jogos. Teríamos as 4 jogos da Copa. Se o cara tem condições de jogo, bota, pô. Tem que fazer, é oitava de final, é mata-mata. Perdeu, já foi, dançou. Eu acho que ele realmente tem que entrar e tal. Se a equipe médica tá dando um aval, eu acho que ele tem que entrar mesmo e jogar os 90 minutos ali e ver se o Brasil consegue ter um pouco mais de criatividade. E a Copa começa amanhã para ele, né, Rafa? A gente vinha conversando isso durante o dia, que, óbvio, os 3 jogos da fase de grupo são importantes, mas a Copa mesmo para os peixes grandes é a partir das oitavas de final, né? A fase de grupos é como se fosse um campeonato estadual, só serve para derrubar treinador, derrubar time grande, mas a competição mesmo começa, para o Brasil começa amanhã, e aí consequentemente para o Neymar, que está vendo seus dois companheiros sendo atualmente os melhores jogadores da competição, e ele vai precisar responder isso, né? O que o Brasil ganha com esse retorno do Neymar? E você acha que ele está com esse pensamento também de que pô, os caras estão jogando lá, preciso resolver aqui também, porque senão eu vou ficar para trás. Não, com certeza, né? Aproveitando rapidinho que o Matheus falou da NBA, também esse quadro maravilhoso que você tem aí pendurado na parede. A gente sempre fala isso da NBA, né? Que a temporada regular é um campeonato e o playoff é outro campeonato, completamente diferente. Tanto que a gente brinca do LeBron James modo playoff, né? Que ele carrega, às vezes carregou os times para a final, para ser campeão, ou só para a final. Eu acho que o Neymar tem que fazer isso, porque infelizmente teve a lesão e agora ele já vai chegar na fase de mata-mata e ele tem que colocar o modo decisivo ali, fazer de tudo para fazer com que o Brasil ganhe os jogos, porque querendo ou não, velho, o cara ele já foi top 3 do mundo, ele é um cracaço. Então, se alguém que a gente espera que pode decidir é o Neymar, então o Brasil fica melhor com ele,
por algumas questões também táticas, porque ele atrai marcação e etc. Então ele tem que jogar. E eu acho que um jogador de alto nível tem que estar assim pensando nisso, né? Tipo, pô, meus principais concorrentes, por mais que sejam companheiros, são concorrentes a Bola de Ouro, Artilharia, etc. Ele tem que estar pensando, porra, tá todo mundo jogando bem, eu também tenho. Não levar isso como pressão, que pode atrapalhar, mas como motivação mesmo. Eu também tenho que jogar nesse nível. Ô, Matheus, e até a pergunta aqui, a gente já vai, né, voltando um pouquinho mais para o setor. O Pedro pergunta aqui, Paquetá ou Bruno Guimarães? Eu já vou te dar minha opinião. Eu acho que os dois fazem a mesma função ali, obviamente. Eu até, de preferência de jogo, eu prefiro o Bruno Guimarães, mas eu acho que pela linha defensiva do Brasil amanhã ter 3 zagueiros e mais um lateral bastante defensivo improvisado, eu acho que tem que soltar mais o time mesmo. E aí, talvez assim, o Paquetá ainda não foi bem, mas o Bruno também não foi bem na última. Só que o Paquetá está um pouco mais encaixado nesse sistema, né? Talvez seja um apoio maior ali ao Neymar no meio-campo, por exemplo. Quem você escalaria para amanhã? Eu escalaria Bruno Guimarães. Porque eu acho que o time precisa, como você falou, de um pouco mais de criatividade e, assim, né, o Brasil fez 3 gols na Copa, né? Só fez 3 gols na Copa em 3 jogos. Assim, não é uma média espetacular, né? A gente tá muito abaixo ainda dos ataques da França, da Inglaterra e da própria Espanha. A Espanha fez 7 gols num jogo só. Então, assim, mas eu acho que eu escalaria Bruno Guimarães, justamente pela possibilidade. Não que Paquetá não seja um cara ofensivo, né? No Flamengo ele até jogava até um pouco mais à frente, um meio armador, e quando foi para a Europa acabou indo um pouco mais para defensiva entre aspas, né? Para volante, um volante que tem uma qualidade na saída de jogo, na saída de bola. Mas eu iria de Bruno Guimarães, embora eu acho que Tite vai colocar Paquetá. Acho que ele acha mais coerente isso. Colocar Paquetá, manter essa escalação, mas eu prefiro por questão de gosto de jogo mesmo, eu gosto mais de Bruno Guimarães. Oferece um pouco mais de poderio ofensivo ao time. Ele até questiona aqui por que não o Everton Ribeiro, né? Pode armar melhor, que pode parecer loucura, mas realmente eu não concordo nem com a convocação dele, quanto mais dele jogar umas oitavas de final de uma Copa do Mundo. Eu acho que está bem atrás dos demais, por uma questão de competitividade mesmo, até de idade também. Então eu acho que ele não contribuiria como não contribuiu no jogo de Camarões, né? Que entrou, faz até um bom cruzamento ali para a chance do Militão, mas depois some e no momento em que o Brasil precisava, e Marquinhos, que é zagueiro, armou mais do que ele. Então, realmente, fica complicado. Mas Everton, Gabriel, ele tá tendo um momento diferente da carreira dele, né? Ele já foi mais craque, né? Já foi craque do Brasileirão e e tal. já foi, Tá já mais foi até velho. mais armador também, né? Isso, é. Por mais que ele participe dessa articulação do Flamengo, nem no clube dele é o principal articulador, né? Tem o Arrascaeta, por exemplo, o próprio Gabriel Barbosa, que agora joga mais solto ali nas pontas. Ele teve a chance dele também contra Camarões e é o que eu falei. Depois que o Marquinhos entra, jogando, que é zagueiro, jogando como lateral esquerdo, criou mais chances do que ele. Então, realmente, a gente vê que a questão da competitividade acaba ficando um pouco mais para trás. Mas só para a gente bater esse assunto Brasil, eu queria falar uma coisa com vocês que realmente eu fiquei. Como é Copa do Mundo, né? Aqui no início a gente falava que o Brasil poderia ter o caminho mais escroto de toda a história para ele. Ele poderia pegar o Uruguai, e aí tem a questão de 1950, do Maracanaço. Depois ele poderia pegar a Alemanha, por conta do 7-1, ou a própria Espanha. E depois ele tem a Argentina e a França. E do nada, a chave do Brasil é Brasil, Coreia do Sul, Japão e Croácia. Com todo respeito, a gente sabe que se chegaram ali, chegaram com méritos. Mas é quase que uma obrigação do Brasil chegar pelo menos até as semifinais, né, Rafa?
Com certeza. Se a gente colocou o Brasil como favorito até contra essas seleções, por exemplo, Espanha, Alemanha, contra a Coreia do Sul, Japão e Croácia, não vou dizer, não é obrigação, porque futebol, ainda mais numa competição tão curta como Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Mas o Brasil tem que confirmar o favoritismo, velho. Realmente, o que é que você acha, Matheus? Porque, ó, a Croácia é um time muito bem ajustado e tem Luka Modric, né? A gente falou sobre isso, tem bons nomes ali, tem o Kramaric, tem um meio-campo muito bom que tem funcionado até mais do que o do Brasil, se for pegar o trio, tem funcionado até mais do que o do Brasil nessa competição. Tem o Japão que não venceu à toa a Alemanha e Espanha, não foi ao acaso, não. O Japão jogou bola, no sistema dele ali jogou bola. Inclusive um confronto bem equilibrado. Talvez a Croácia esteja um pouquinho à frente por ter um Modric da vida, por exemplo, mas é bem equilibrado. E tem a própria Coreia do Sul, que apesar do Brasil colocar aí como um 5-1 um amistoso, tem bons nomes, né? Tem um zagueiro muito bom, tem o próprio Heung-min, tem o Show lá que faz gol, camisa 9. Cara, os caras da Coreia do Sul jogaram bola nessa fase de grupos. Acho que não é um jogo tão já ganhou para amanhã, não. Mas se a gente for pegar o que se mostrava, no que se projetava no início, você sair de Uruguai, Espanha, Alemanha ou até a Bélgica, realmente deu uma clareada para o Brasil, né, Matheus? Ah, sem sombra de dúvidas, pô. E aí a gente tinha um chaveamento que colocava possibilidade, como você falou, de pegar só campeões mundiais até a final, né? Uruguai nas oitavas, e aí efetivamente nas quartas seria uma Espanha, seria um grande confronto, e aí na semifinal, Argentina, se a Argentina passasse da Holanda, né? E na final, de repente, a Inglaterra, França. Então, assim, é um chaveamento que, em tese, a gente não faz aqui o exercício de futurismo, nós não temos bola de cristal, mas em tese se coloca mais acessível para o Brasil. O Brasil deu 5, né? Não foi na Coreia, no amistoso? Então, enfim. Mas assim, acho que não pode se pautar muito por isso, não, né? Tem um exemplo muito clássico nas Copas do Mundo, que dentro da mesma Copa, em 54, a Alemanha deu 8, né, na Hungria, na primeira fase, chega na final, bota 2-0 no primeiro tempo, pode ser campeão, ser campeões. E aí foi o contrário, na verdade, né? A Hungria deu 8, né? O time de Puskás e tal. E aí chega na final, bota 2-0 contra a Alemanha e pensa, pô, a gente vai ser campeão. E aí no segundo tempo a Alemanha vira e ganha o título mundial, e a Hungria nunca foi campeã mundial, nunca mais chegou, né? Claro que são situações diferentes, mas é só para dizer que, assim, dentro de uma Copa do Mundo, já houve essa história de golear, de uma seleção golear, depois chega lá e perder. Imagine dentro de uma Copa, e se a gente fizer a comparação com um amistoso pré-Copa, né? É um contexto completamente diferente. A Coreia se classificou dentro de um grupo com Portugal e Uruguai, né? Ganhou de Portugal, empatou com o Uruguai, jogou bem. Mas mesmo assim, eu acho que se torna um pouco mais acessível para o Brasil por conta do psicológico, né? Da pressão. O Uruguai é um adversário, é um clássico sul-americano, embora o Uruguai seja um freguês nosso, né? Eu não me lembro do Brasil perder para o Uruguai. Mas, pô, é Copa do Mundo, pô. Você tem ali Davi Núñez, você tem Valverde, Arrascaeta, Bentancur, o próprio Suárez, os próprios Suárez e Cavani. Então acho que se torna um pouco mais acessível, né? Esse chaveamento, e aí esperar, se o Brasil passar, obviamente, Croácia e Japão, para mim, é um confronto extremamente aberto. A Croácia eu acho que seria mais difícil, mas pô, não tem como você descartar uma seleção que dentro de uma Copa ganha da Espanha e da Alemanha. Então, assim, mas fica mais acessível do que um jogo contra a Espanha nas quartas de final de Copa do Mundo, né? Isso não dá para a gente negar, né? A gente não está dizendo aqui que o Brasil já ganhou. Pode ser que seja eliminado amanhã, ou possa ser que seja eliminado nas quartas de final. É futebol, mas ficou sim mais acessível. Muito boa noite ao David aqui que está chegando e pergunta se a Argentina ressurgiu das cinzas, né? Se volta a ser favorita junto com Brasil e França. Sim, né? Até pela questão anímica, perde o primeiro jogo, mas depois vem nessa evolução e tem um cara como o Messi que é fora do comum, é fora de série
e está jogando muito, então a Argentina obviamente volta a se credenciar entre as favoritas e terá uma Holanda pela frente, é um time já um pouco mais forte, né, em relação aos outros que a Argentina enfrentou, mas que também não vem jogando muito bem. A tendência para mim é que a Argentina chegue ao menos nas semifinais, né? Vamos aguardar, mas volta sim a ser uma das grandes favoritas. E para a gente encerrar, eu quero o palpite de vocês para amanhã, né? O que é que vocês estão achando desse jogo? O que vocês projetam desse jogo contra a Coreia? Eu vou começar com o Matheus agora, fazer o inverso. O que é que você está projetando para esse jogo, Matheus? E seu palpite? Eu gosto sempre de olhar o bolão, que eu jogo 2 bolões aqui, né? Com os amigos, eu gosto sempre de olhar o placar. Eu não lembro, então eu acho que eu coloquei 2-0. Então, abriu aqui. Só vou dar uma pescada para eu ser coerente com meus pensamentos, né? Abriu aqui. Mas acho que vai ser um jogo mais aberto, sabe? Do que contra Suíça e Sérvia, por exemplo. Eu acho que vai ser um jogo mais aberto e tal, mas vamos ver aqui agora, tá? Porque enquanto você procura aí, Matheus, a Coreia, durante a Copa do Mundo, ela se negou a só defender, né? Seja contra Portugal, seja contra o Uruguai. Óbvio que ela deve vir um pouco mais resguardada, está enfrentando o Brasil, tem que saber reconhecer que, né? Pode passar, querido, tá buzinando aí, pode passar. Mas realmente é um time que se nega a só defender. Então, eu também estou com você nessa e pode continuar, querido. Não, é só para cravar o placar, eu acho que vai ser 2-1. Não vai ser fácil, não. Vai ser mais cerrado. 2-1. Brasil passa. E você, Rafa, o que é que você projeta desse jogo aí? Uma possível volta de Neymar, né? Inclusive, e qual o seu palpite para Brasil e Coreia do Sul? Vai ser um jogo divertido, porque pela primeira vez o Brasil não vai pegar um time que tem uma retranca ali. Então, acho que vai ser 3-1. E o Brasil vai desencantar no primeiro tempo. Vai fazer um gol no primeiro tempo, né? Já que só fez no segundo. Eu acho que vai ser 3-1. Tem esse detalhe aí também, né? O Brasil ainda não marcou gols na primeira etapa, sempre ali um pouco mais complicado e depois é que acaba deslanchando, pelo menos foi assim nos 2 primeiros jogos, né? Quando o time titular jogou. Eu ia colocar um 3-1 também, e eu tenho errado assim em todos os palpites. Eu sou péssimo para palpite, já deixo claro. Mas só para não ficar igual, eu vou colocar um 3-0 pelo menos e confiar aí na nossa defesa titular que realmente ainda não sofreu gols, né? O primeiro chute que o Brasil tomou na Copa do Mundo não foi com o Alisson, nem foi com o Marquinhos e Thiago Silva. Foi num lance em que o Ederson, inclusive, faz uma defesa espetacular. A Bianca até pergunta aqui, a Argentina vai ter um jogo fácil? Acredito que não, acho que leva um favoritismo em relação à Holanda, mas fácil não tende a ser, porque até a Argentina gosta desse drama, né? Não foi fácil contra a Austrália, tinha tudo para ser fácil, não foi, então contra a Holanda a gente acredita que não, e o David aposta aqui no 1-0 no básico. Eu entendo, David, realmente o Brasil está jogando para isso, né? A gente coloca aqui 3-0, eu coloquei 4-1 contra Camarões, por exemplo, mas realmente o Brasil não está jogando para placares elásticos, né? Espero que seja amanhã, ou então classificar até 0-0 tá bom.